É um scanner de densidade óssea portátil. Um aparelho médico que eu ganho a vida vendendo. E amigo, como é que tá? Eu sou Rodrigo Piscrives, quero continuar falando hoje com você mais um pouquinho sobre a virtude da humildade. Você acabou de assistir aí um trechinho do filme, é o comecinho do filme A Procura da Felicidade, um filme já antiguinho, de 2006, mas ele é simplesmente, olha, se você não assistiu, assista, porque ele é simplesmente repleto de trechos que trazem a virtude da humildade praticada no mundo real. É uma história verídica. Por isso que você tem que assistir se você está à procura da verdade. O que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que faz parte do real. Na maior parte da sua vida você segue a mentira, como Will Smith, que está interpretando Chris Gardner, seguiu. O negócio dele não foi muito bem, sabe por quê? Porque ele simplesmente colocou uma venda na frente dos olhos e parou de enxergar o que é óbvio para qualquer pessoa que quer iniciar um negócio. São aparelhos para uso médico. Você tem que conhecer então o médico. Daqui a pouquinho eu vou passar um trecho que vai retratar bem sobre isso. Mas não se esqueça, a humildade é necessária para que uma vida seja plena, seja uma vida bem vivida. Mas a humildade te aponta, beleza, você quer uma vida bacana? Então você primeiro precisa ir atrás da verdade. Reconhecer e depois obedecer à verdade da maneira como ela se apresenta. E não maquiar, e não seguir uma mentira qualquer. Mentira tem 1000 versões, a verdade tem várias facetas, mas é única. Daqui a pouquinho eu vou te passar o trecho onde você vai, junto comigo, identificar qual é a verdade que Chris Gardner parou de seguir. Seja por ingenuidade, seja por presunção, ou seja por qualquer coisa, mas trouxe sofrimento para ele. Porque a mentira gera um grande vazio existencial, aonde você tenta corrigir aquele vazio com mais mentira, aí você vai caindo, paralisando, até morrer. Porque é isso que o orgulho quer de você, o orgulho quer a sua vida. Mas tá, eu vou passar o trechinho, daqui a pouco a gente continua, vamos lá? Gastei toda a nossa poupança nessas máquinas. Chris Gardner, vendedor. Era uma máquina revolucionária. Animada, amor? Tô assim, vou carregar isso sozinha, é? Não. O que eu não sabia era que os médicos e hospitais a consideravam um luxo desnecessário. Pedi até ao senhorio para tirar uma foto. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Nós não muito obrigado precisamos. mesmo. É desnecessário e muito caro. Bom, talvez na próxima. Ela dava uma imagem um pouco mais densa do que um raio-x e era 2 vezes mais cara. Cara, parece assim inacreditável, né? Mas tanta gente faz isso. Eu já fiz algo semelhante. Como a gente erra no que é óbvio, né? Cara, como que você compra dezenas e dezenas de aparelhos médicos, aparelhos caríssimos, usa toda a poupança da família, não é para o seu uso, é para uso médico. Como que você não vai lá na figura do profissional de saúde e pergunta se ele tem necessidade? Compra uma máquina. Compra uma máquina só. Vai lá e pergunta: o senhor pode testar? O senhor pode verificar se isso aqui pode ser útil para o senhor? Pronto. Mas acontece que a gente prefere usar o raciocínio próprio para fechar tudo na cabeça, porque é mais fácil pensar sozinho, resolver sozinho. Peraí, se eu comprar, aí o médico vai usar assim, aí se eu comprar dezenas e dezenas, eu vou ter mais lucro ainda, porque eu vou ter vários equipamentos para vender. Mas isso se chama presunção, atalhos mentais que você usa para economizar seu tempo e sua energia quando a realidade é deixada de lado. Mas até nisso a humildade te ajuda, até nisso, porque ao invés de você usar essa situação para falar assim, eu nunca mais quero ter a minha própria empresa, você usa essa situação como aprendizado, você aprendeu a primeira forma de como não ter uma empresa. Mas então tá, como a maioria fala, se Cristo estivesse em casa, ele não teria cometido esse erro, né? Então quem está na chuva para se molhar? Bom, se isso fosse uma verdade para a maioria das pessoas, ótimo, realmente, você tem que errar para você aprender. Quem está na chuva é para se molhar, mas a maioria começa a ter medo de chuva. No caso de Chris, ele poderia muito bem falar: ah, mas eu não quero mais mexer com isso, porque se eu errei uma vez, por que eu vou errar de novo? Então agora eu quero só segurança e tranquilidade.
Acontece que o orgulho tem a sua primeira vitória, porque o orgulho quer te paralisar, quer que você vai parando, caindo, até o momento que você estiver imóvel, paralisado, congelado, sem fazer nada. Um morto em vida. Não precisa você morrer corporalmente para você ser considerado morto, você pode ser um morto em vida em que você não consegue fazer nada. Porque você agora tem um mestre chamado orgulho, você segue a mentira, a verdade passou longe. Isso é gravíssimo, cara. Mas qual que é a verdade que Chris passou a ignorar? Todo mundo sabe que eu sou cristão. Todo mundo sabe que eu sigo a verdade bíblica. E a verdade é: maior é o que serve. E servir, aguente essa, servir não tem nada a ver com você ter retorno por você ter servido, não. Mas por a gente estar vivendo na terra, nós precisamos de roupa, nos alimentar, precisamos de dinheiro. A gente faz um sistema de troca, onde você, entre aspas, serve o outro te retorna. Na verdade não é servir, é um sistema de troca. Para dar certo qualquer empreendimento, você tem que fazer de conta que você não precisa daquela grana. Você precisa fingir para você mesmo que você não precisa daquela grana. Aí você vai entender o sentido de servir. Aí sim, peraí, se eu estou servindo, não espero nada em troca, então deixa eu pelo menos conhecer a necessidade da outra pessoa, né? Pelo menos isso, né? Aí tem um versículo bíblico que retrata muito bem isso. Ah, meu Deus, o Rodrigo está falando que não precisa de dinheiro. Pessoal, todos nós precisamos. Eu preciso muito de grana, você precisa muito de grana. Mas na hora de abrir um negócio, não tenha isso como seu mestre. O cliente é o seu mestre, a necessidade do cliente é o seu mestre. A partir dele você começa a trabalhar tudo, inclusive a sua margem de lucro, né? Mas tem um versículo interessante que fala sobre isso, está em Colossenses 3:23, que fala: tudo que fizerem, presta atenção, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O que isso quer dizer? O que você for fazer é como se fosse fazer para Deus e não para ninguém, não para homens. Porque se for fazer para homens, cara, eu vou me chatear com aquela pessoa, eu vou me chatear com a outra, aquele cara pode me estressar. Não, mas para Deus é diferente. Bom, se você não entende essa palavra, compreenda dessa forma então. Faça de conta de novo que você precisa atender. Vamos supor uma pessoa que você considera muito, sei lá, o governador do estado, o presidente da república, o presidente dos Estados Unidos, sei lá, o presidente da ONU. Será que se o presidente da ONU te procurasse, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da China te procurasse para você fazer alguma coisa, será que você não ia tentar entender profundamente as necessidades daquela pessoa extremamente importante para você, né? Tá certo, o lucro é importante, você tem que ter o seu retorno financeiro, né? Mas será que se fosse para tratar de uma pessoa extremamente importante no cenário nacional ou internacional, será que você não teria uma atenção especial? Não daria uma atenção especial para essa pessoa? Por isso que Colossenses fala: faça para Deus, não, como se fosse para Deus e não para homens. Aí fica mais fácil raciocinar. Nesse caso, Chris Gardner se daria muito bem, porque ele compraria no mínimo um equipamentinho, ia lá e testasse. E antes de comprar, ele ia talvez conversar diretamente com o médico, sem precisar gastar, né? O médico poderia falar: cara, para mim não interessa, porque eu fiz um teste no passado, ou para mim não interessava, não quero nem tentar, não quero nem saber, e pronto, tá resolvido o problema. O negócio já está testado ali. Ele poderia testar em 5, 6 médicos, se a resposta fosse a mesma, pelo menos naquela micro-região dele, não ia conseguir vender. Mas calma, há esperança em Chris, porque há humildade em Chris. Daqui a pouco eu vou passar um outro trecho do filme, onde ele está na mesma situação que vocês viram agora há pouco. Tragédia familiar, financeira, pessoal, espiritual,
a vida dele está um caos. Mas veja o que vocês vão ver daqui a pouquinho, nesse próximo trecho, que ele está vivendo toda essa torrente de problemas, mas ele passando na frente da corretora de valores dos Estados Unidos e de repente ele vê alguém estacionando o carro. Aí vocês vão prestar atenção na ação dele perante todos os problemas que ele está enfrentando, como que ele se comportou. E, de novo, vamos captar comigo qual que é a verdade que Chris está seguindo nesse outro trecho. Ou será que ele está seguindo uma nova mentira? Bora lá? Caramba! Tenho duas perguntas para você. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Não. E tem que ir para a universidade para ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Só isso. Tudo de bom para você, tá legal? Eu vou deixar você ficar com meu carro fim de semana, mas eu quero de volta na segunda, hein? Se não me rebocarem. Pois é, amigo. Que bom, né? Chris começa a dar o primeiro passo para mudar aquela situação, né? Lembrando que um momento antes dele conversar com o corretor, cara, a vida do cara tava despedaçada, crise familiar, crise financeira, crise pessoal, se bobear até crise espiritual, Chris estava tendo naquele momento. E para prestar atenção na nuance por trás disso. Cara, para você chegar na pessoa e você ver uma esperança de você mudar aquela situação, o começo de você querer pedir ajuda, né? Para você chegar e ter uma ação dessa, significa que você admitiu para você mesmo no seu coração que o seu caminho já não vai levar a lugar nenhum. Significa o quê? Cara, o seu sonho, que você investiu sua grana, seu suor, suas lágrimas, sua vida, a vida da sua família. O seu sonho foi embora, cara. Foi embora. Para você chegar a ter que pedir ajuda é porque você já admitiu no seu coração que o sonho acabou. Isso é muito dolorido. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que você conhece que tem a mesma, que pode ter o mesmo comportamento de Chris? Então vamos lá, você está com tudo isso na cabeça, né? Quase uma crise existencial, uma atmosfera de derrota. Aí você está passando na frente da corretora de valores e daí para um cara com um carro extremamente luxuoso para a época, lindo, para a época, luxuoso, e o cara sai do carro e você está passando, cara, a maioria com certeza vai passar direto, nem vai perceber uma possível oportunidade, uma esperança diferente para mudar toda aquela situação. Sabe por quê? Porque nesse momento você está sendo dominado pelo orgulho, através do sofrimento. O sofrimento é o seu mestre. Aí você, envolto naquela atmosfera, o sofrimento te cega através do orgulho e você simplesmente passa reto. Você não vê mais nada, você só vê problema, você só vê dor, você só vê falta de esperança. Você só vê derrota. É isso que o sofrimento quer, através do orgulho. Mas Chris, além de ter parado para conversar, ele esboçou um sorriso. Imagina a dor desse cara, mas ele conseguiu esboçar um sorriso e até brincar com o rapaz da corretora. E o ponto alto desse trecho, ele fez duas perguntas. Meu amigo, o que você faz? E como você faz? Chris começou a riqueza dele aí. O ponto inicial, o primeiro passo da riqueza de Chris, porque depois ele montou até a própria corretora. Ele entrou nessa corretora para trabalhar, mas depois ele teve a própria corretora. Ele começou a ficar rico aí. Esse foi o primeiro passo da construção da riqueza dele. Ele ainda tendo todas as crises que ele tinha. E o mais importante, quando você pede ajuda,
Você fala para você mesmo que você não é autossuficiente. E isso, meus amigos, é um presente enorme da humildade para você. A humildade te leva à verdade. E a verdade fala, você, eu, nós seres humanos não somos autossuficientes. Ah não, peraí, mas eu sou autodidata. Cara, olha, sinceramente, cara, larga esse orgulho de lado. Começa a seguir o que é verdadeiro, o que é real, cara. Eu fico assim, você é autodidata? Então beleza, rasga todos os livros que você poderia ler e tira do seu caminho todas as pessoas que poderiam te dar alguma dica, algum tipo de ensino, tudo. Deixa você sozinho. Você ainda vai ser autodidata? Não, meus amigos, não, você não vai ser. Você vai, o seu conhecimento vai ser a partir do conhecimento pré-existente, onde você vai plantar mais um pouquinho para poder colher. É simples assim. Então, quando você pede ajuda, graças a Deus, você tem o seguinte vislumbre. Você não é autossuficiente, você depende sim do conhecimento dos outros, você depende sim da ajuda dos outros. Isso é normal, você não é sozinho, é por isso que nós temos a ligação com os seres humanos. Tá, mas qual é essa verdade que Chris estava seguindo naquele momento? Às vezes até inconscientemente. Uma coisa é certa, pessoal. Ele não estava refém da mentira. Porque ele não estava refém do orgulho naquela hora. Porque se ele tivesse refém do orgulho, ele estaria olhando primeiro para si mesmo. E o que estava rolando dentro da cabeça dele naquele momento? Tempestade atrás de tempestade, problema atrás de problema e nada de paz, só guerra mental. O que ele fez? Ele deu um salto para fora de si mesmo e viu ali uma possível oportunidade, pelo menos para ter um conhecimento novo. Porque o que ele estava vivendo ia levar ele a nada. Ou vamos dizer mais diretamente, a uma possível morte, sim, por que não? Mas qual é essa verdade? É simples. Olha como é simples, como é óbvio. Cara, se tá difícil, se você não tá dando conta por qualquer motivo, procura quem já chegou lá. Você sabe por que você não procura? Porque pedir ajuda pode ser uma humilhação para você. Mas não é. Pode ser sua salvação. Porque você já está sendo humilhado todos os dias pelo seu sofrimento e sua dor. Isso pode ser sua salvação, cara. Se você não conseguiu, procura alguém que já tenha conseguido o que você quer. Cara, olha, sinceramente, se todos nós fizéssemos pelo menos o que é óbvio, a vida de muitos não estaria como está. Amigo, o pai do problema não é o mesmo pai da solução. Se você é o autor do problema, você certamente não será autor da solução. Por uma razão bem simples. Imagina, você gerou toda uma... Você juntou toda uma energia, você juntou a família, você teve uma esperança, você tinha um sonho. E esse sonho se mostrou ser inviável, a realidade arrebentou com o seu sonho. Conclusão, um grande abacaxi para você agora. Isso gerou culpa em você, sofrimento, dor, angústia e tudo o que há de pior. Você acha que o nível de pensamento gerado por uma situação assim é capaz de te aproximar de uma solução? Tem certeza? Não, amigo. Esse nível de pensamento só é capaz de te aproximar do abismo e gerar problemas cada vez maiores. Agora, se você permitir que um conhecimento novo adentre sua mente, que um viés novo, que você consiga enxergar as coisas a partir de uma outra ótica, aí sim, aí você está muito próximo da solução, se já não tiver conquistado. Mas só que você só vai conseguir chegar nesse ponto se você parar de pensar somente com seu raciocínio próprio e ir atrás de ajuda. A figura do outro tem que ser participante da sua vida, senão você não vai conseguir sair dessa enrascada. Eu te garanto. E Chris mostra isso. Chris Garden, nos exemplos anteriores, o que aconteceu? Pegou, juntou o dinheiro da família todinha, que a família tinha na poupança, gastou tudo para comprar equipamentos caríssimos que o mercado falou, eu não quero saber disso. Você acha que Chris, sozinho, só ele e Deus, ia conseguir?
a se aproximar, pelo menos um pouquinho, da solução a partir dessa problemática toda? Só ele sozinho, ele e o próprio raciocínio? Óbvio que não, meus amigos. Nunca, jamais. A solução de Chris, tanto para o problema dele quanto o início da riqueza dele, veio a partir de uma conversa casual na calçada com aquele corretor que vocês acabaram de ver. Foi ali. Era o Chris junto com outra pessoa. O Chris assumindo o seu erro para ele mesmo e pedindo o começo de uma ajuda para outra pessoa. Ali começou tudo. E não sozinho. Mas ok. Agora eu quero levar você para um outro lugar. Trouxe para você até agora o exemplo de uma pessoa que estava numa situação muito difícil e que pediu ajuda. Mas antes, um parênteses aqui. O problema que você vive já está fazendo aniversário de 10 anos? Já está fazendo aniversário de 15 anos? O problema que você vive já tem 20 anos de idade? Amigo, então você já virou parceirão do problema, hein? Você e o problema são praticamente um só. O peso que era no início você nem sente mais. É sério. Usa essa quantidade de tempo, que é uma quantidade absurda. 1 década, 2 décadas vivendo o mesmo tipo de problema. Como um alarme vermelho enorme do tamanho do sol para você começar a agir. Não a partir do seu pensamento, do seu raciocínio próprio. Peça ajuda já. É um absurdo um problema demorar 1 ano para resolver. Imagina 20. Fecha parênteses. Então, o que eu trouxe para você até agora foi o caso de uma pessoa que estava vivendo uma questão e pediu ajuda, ok? Agora eu te trago um outro viés, uma forma diferente de ver. De uma pessoa que talvez nem precisava pedir ajuda de uma forma tão rápida, igual uma pessoa nessa situação pediria. Então eu te trago um mestre agora. Nicodemos. Nicodemos é citado em João 3.1, começa em João 3.1 e vai relatando a história dele. Ele é um mestre no antigo Israel, junto com outros 16 ou 17 mestres no Sinédrio. O Sinédrio era uma cúpula onde se definiam as leis judaicas, conferia se o povo seguia direitinho as escrituras e tal. E Nicodemos, ele era proeminente entre os mestres do judaísmo naquela época. Uma autoridade máxima, muitíssimo respeitado pelo povo. Pega a história desse grande mestre e traz para você agora. Faz de conta que você é essa pessoa. Autoridade em determinada área, muito conhecido, procurado para resolver questões difíceis. Uma pessoa que serve como referência naquele determinado assunto. Quando lembra daquele negócio ali, daquele assunto, vem logo o seu nome. O seu nome é incontestável. Todo mundo procura você. Você é doutor e mestre na área. Aí, complementando o que aconteceu com Nicodemos também, de repente, como que do nada apareceu alguém com conhecimento novo, falando, ensinando as pessoas, e você ali ouvindo, né? E lembre, você já é doutor. E você vê no ensinamento dessa pessoa que tem algo que falta para você. Parece que o seu conhecimento tem lacunas, alguma coisa está errada. Aí eu te pergunto, o que você faria? Você, que já é uma referência incontestável na área, o que você faria? Bom, se você for igual a maioria das pessoas, eu te falo o que você faria. Você certamente vai começar a falar mal dessa pessoa, vai denegrir o nome dela, vai rejeitar ou vai simplesmente ignorar. Sabe por quê? Porque você não quer ter os seus conceitos questionados, o seu conhecimento afrontado, você quer ficar estacionado no que você já sabe. E você simplesmente esquece que o mestre só é mestre porque ele vive amante do saber. Ele tem um coração de aprendiz. Ele está sempre reciclando conhecimento, adquirindo conhecimento novo, deixando o que ele já sabe ser confrontado para ver se ele realmente é detetor da verdade. Foi exatamente o que Nicodemos fez. Ele sendo um mestre na área, Jesus aparecendo com um conhecimento novo,
né? Um conhecimento que não existia até então. Isso gerou muitas dúvidas na cabeça de Nicodemos. O que ele fez? Ele foi escondidinho conversar com Jesus. Por quê? Já pensou? Na época, e ainda acontece isso hoje, tudo bem, não deveria acontecer, mas acontece. O doutor procurando ajuda para quem acabou de aparecer, meu Deus, né? Na pessoa. Ele foi escondido à noite, foi conversar. Jesus, eu não entendo. Nicodemos, meu amigo, você só pode ver o reino se você nascer de novo. Como assim nascer de novo? Mas como que eu vou entrar de novo no útero da minha mãe? Não, Nicodemos, não é isso não. Cara, como é que você pode ser mestre em Israel se você não conhece essas coisas, se você não entende essas coisas? Nicodemos até levou uma tiradinha de Jesus, mas ele foi até o final, sabe por quê? Não importava o ego dele, não importava supostas humilhações que ele poderia ter passado, ele estava atrás, sabe do quê? Da verdade. E é o que todo mundo deveria estar atrás. E não de defender os seus pontos de vista confortáveis e quentinhos que mantém você na zona de conforto esse tempo todo. E ao mesmo tempo também cada vez mais paralisado. Até a morte. Sem a morte do corpo, mas a morte em vida, onde você não faz nada, mas apenas respira. Por que não seguir esse brilhante exemplo de Nicodemos? Porque, pensa, se ele já era mestre, se ele já era uma referência, ele já tinha sucesso na área, tudo bem, temos que sempre procurar conhecimento, mas não era tão urgente. E ele assim procurou, ele ainda assim procurou. E por que para nós que temos que criar uma obra, criar um livro, criar uma empresa, criar um negócio, criar seja lá o que for, e a coisa esteja patinando, por que a gente, aí sim, temos a obrigação, temos que ter um senso de urgência muito grande. Por que a gente não vai atrás e faz o que tem que ser feito? Eu vou deixar essa pergunta final para vocês, tá? Pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Deixe seu like, seu dislike, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Eu quero muito que essa informação vá para vários ouvidos. Eu acredito que isso seja a luz que faltava para a pessoa poder abrir os olhos e caminhar em uma direção bacana, porque se você não obedecer à verdade, alguma coisa você obedece. O que será essa coisa? Pessoal, valeu, muito obrigado, até mais.